gente vai aproveitar agora todas as propriedades que a gente viu de potenciação para poder resolver alguns exercícios de vestibular. Tranquilo? Vamos lá. Nesse exercício 1 a gente tem uma expressão, tudo bem? Ele está pedindo o resultado dessa expressão. Vamos lá. Então a gente tem 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a 4. Tudo bem? Lembra que a gente viu o seguinte, a gente viu o produto de potências de mesma base, a gente não viu? E o que a gente viu? Se a gente tem produto de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base e a gente soma os expoentes, certo? Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3 elevado a 6 menos 2 sobre 3 a quarta. Esse 3 elevado a 6 menos 2 vai ser o quê? 3 a quarta sobre 3 a quarta. E a gente sabe que o resultado disso daqui é igual a 1. Então a alternativa correta é a letra B. Facinho, né, galera? Vamos lá. Nesse exercício 2, a gente tem o seguinte. A gente precisa calcular primeiro essas potências aí, tudo bem? Vamos lá. A gente tem que A é igual a 3 ao cubo. O que a gente viu? Esse 3 ao cubo vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 3. A gente tem que 3 vezes 3 é 9. Vezes 3, 27. Então o resultado disso daqui é 27. Tranquilo. No B a gente tem o seguinte, a gente tem que B é igual a menos 2 ao cubo. A gente viu o seguinte, quando a gente tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, a gente sabe que o resultado disso é o quê? Negativo, certo? Então a gente tem que menos 2 ao cubo vai ser igual a quanto? Vai ser menos, certo? Aquele sinalzinho de menos. E 2 ao cubo que dá quanto? 8. Então o resultado disso daqui vai ser menos 8. Beleza, agora na C a gente tem o quê? 3 elevado a menos 2. A gente viu o seguinte, quando a gente tem um expoente negativo, a gente consegue inverter isso e ter um expoente positivo, que fica muito mais fácil da gente trabalhar, certinho? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai ter que isso vai ser igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que vai ser igual a 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre 9. Tranquilo? E aqui na D a gente tem o seguinte, a gente tem menos 2 elevado a menos 3. Um expoente negativo novamente. O que a gente vai fazer? Vai inverter de novo. Então a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 1 sobre menos 2, isso, ao cubo, que vai ser igual a 1 ao cubo sobre menos 2 ao cubo. E aí a gente viu o quê? A gente fez isso daqui na letra B, não fez? A gente sabe que menos 2 ao cubo é menos 8. Então a gente vai ficar com 1 sobre menos 8, que vai ser igual a menos 1 sobre 8. Tranquilo? E aí na letra B a gente tem o seguinte, a gente tem que escrever esses números em ordem crescente. Então a gente vai pegar do menor para o maior. Vamos lá. Então, se a gente vai pegar do menor para o maior, a gente tem que se preocupar primeiro com os números que são negativos, tá ok? A gente tem dois números negativos. Quem são eles? Menos 8 e menos 1/8. Quem é menor? Pô, a gente tem que menos 8 ele está muito mais distante da origem que o menos 1/8, certo? Então a gente vai ter aqui menos 8, que no caso o menos 8 é o B, certo? B é menor que D. E aí vamos lá, sobraram dois números, né? A gente tem que A igual a 27 e aí a gente tem que C 1/9. A gente tem que 1/9, ele está muito mais próximo da origem, por exemplo, do que o 27. Então ele é menor, certo? Então aqui a gente vai ter o 1/9, que é o C, e aqui a gente vai ter o A. Tranquila essa questão, né? Vamos lá, nessa questão 3 a gente tem o seguinte, a gente tem que descobrir o número de algarismos do produto 5 elevado a 15 vezes 4 elevado a 6. Parece bem complicado, né? Então a gente vai usar essas propriedades que a gente aprendeu para tentar reduzir isso ao máximo e fazer o menor número de contas possíveis, tá bom? Então quando a gente está trabalhando com esse tipo de questão, a gente tem que usar um pouquinho a nossa malandragem, tudo bem? E aí vamos lá, vamos pensar o seguinte, a gente pode escrever esse 5 elevado a 15 de uma outra forma, certo? Então vamos escrever ele da seguinte forma. A gente pode escrever ele como 5 elevado a 12 vezes 5 ao cubo, certo? Que aí a gente tem a mesma base, somando os expoentes dá exatamente aquele 5 sobre 15. E aí a gente tem o seguinte, esse 4 elevado a 6, a gente pode escrever esse 4 como 2 ao quadrado, não pode? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 2 ao quadrado elevado a 6. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Isso daqui vai ser igual ao quê?
A gente vai repetir isso daqui, então 5 elevado a 12 vezes 5 ao cubo. E aí a gente tem que, a gente pode multiplicar esses expoentes aqui. Lembra daquela propriedade? Quando a gente tem uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então a gente vai ter 2 vezes 6, que vai dar 12. Então isso daqui vai ser 2 vezes 12, elevado a 12. Tranquilo. Aí vamos lá. A gente tem que 5 está elevado a 12 e o 2 também está elevado a 12. O que a gente pode fazer? A gente pode escrever o seguinte: 5 vezes 2 elevado a 12 vezes 5 ao cubo. Tranquilo? A gente tem o seguinte: 5 vezes 2 é 10. Então a gente vai ter 10 elevado a 12 vezes 5 ao cubo, que é 125. Lembrando, esse 5 ao cubo ele vai ser o quê? 5 vezes 5, que é 25, vezes 5, 125. Pô, beleza, Aline, mas e como é que eu vou descobrir o número de algarismos que esse número tem? Lembra que a gente disse o seguinte? A gente disse que se a gente tivesse 10 na base e tivesse um expoente, a gente podia fazer o quê? A gente tem que a quantidade de zeros que esse número vai ter é o número que está no expoente, beleza? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter 125, e aí a gente vai ter um que está multiplicando isso daqui e esses 12 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros. Se a gente tem 12 zeros e a gente tem mais 3 algarismos aqui, a gente tem o quê? 15 algarismos. Tranquilo? Então, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo, né? Vamos lá, nessa questão 4 a gente tem que descobrir o valor dessa expressão. E aí a gente tem o seguinte: trabalhar com números decimais não é uma coisa muito fácil. Então a gente tem sempre que procurar uma forma de reescrever esses números decimais. Então olha só, a gente tem 0,2, certo? A gente pode reescrever esse 0,2 como 2 sobre 10. Então a gente vai ter 2 sobre 10, isso ao cubo. Mais esse 0,16 a gente pode escrever ele como 16 sobre 100. Então, mais 16 sobre 100 ao quadrado. Beleza. A gente viu o seguinte, que quando a gente tem uma potência de uma divisão, o que a gente faz? A gente aplica esse expoente ao numerador e ao denominador. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, isso daqui vai ser igual a 2 ao cubo sobre 10 ao cubo mais 16 ao quadrado sobre 100 ao quadrado. Então vamos lá. A gente tem que 2 ao cubo é igual a 8, certo? E 10 ao cubo? A gente vai repetir o 1 e colocar a quantidade de zeros do expoente, que é 1, 2, 3. Mais. E aí, 16 ao quadrado, a gente tem que 16 ao quadrado é igual a 256. Sobre... Se a gente elevar 100 ao quadrado, a gente vai dobrar a quantidade de zeros que esse número tem. Então, se ele tem 2 zeros, ele vai passar a ter 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. E aí, vamos lá. Pô, Aline, eu não sei fazer esse 8 dividido por 1000. Tranquilo. Quantos zeros a gente tem nesse 1000? 3 zeros, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca o 8 aqui e a gente vai andar 3 casas para a esquerda. Então, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, isso daqui vai ser 0,008. Tudo bem? Mais... E aí a gente agora vai ter o 256. E aí vamos lá. A gente tem 4 zeros aqui, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então isso daqui vai ser 0,0256. Então a gente vai somando isso daí, a gente vai ter que o resultado disso vai ser 0,0336. Então, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo também, né? Nesse exercício 5 a gente tem o seguinte... A gente tem que descobrir o número de elementos distintos que a gente tem nessa sequência. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai ter que resolver, beleza? Então vamos lá. A gente tem 2 à quarta. A gente já viu que 2 à quarta é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então o resultado disso aqui é 16. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que também é 16. E aí vamos lá, a gente tem 4 elevado a menos 2. A gente viu o seguinte, quando a gente tem um expoente negativo, a gente faz o quê? A gente inverte para esse expoente se tornar positivo e é isso que a gente vai fazer. Então a gente tem 4 elevado a menos 2, que vai ser igual a 1 sobre 4 ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre 16. Tranquilo? Aqui,
a gente tem que menos 4 ao quadrado, a gente viu o seguinte, quando a gente tem um número negativo elevado a um expoente par, a gente vai ter que o resultado disso é positivo, certo? Então, menos 4 ao quadrado, a gente vai ter que o resultado disso vai ser 16. E aí a gente tem menos 2 à quarta. Novamente, a gente tem um expoente par. Então, a gente tem que o resultado disso vai ser positivo, beleza? Então, a gente vai ter que menos 2 à quarta vai ser igual a 16. Por fim, a gente tem menos 2 elevado a menos 4. Novamente, a gente tem um expoente que ele é negativo. E a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que inverter para poder tornar esse expoente negativo positivo. Tudo bem? Então, a gente vai ter que o resultado disso vai ser 1 sobre menos 2 elevado a 4, que vai ser igual a 1 sobre, novamente, um expoente par, então, 16. Tudo bem? Então, olha só, a gente conseguiu dois resultados, certo? 16 e 1 sobre 16. Então, a gente tem dois resultados distintos, então a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Um super beijo e até a próxima!